Boa noite a todos, irmãos. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês aqui. Boa noite, irmão Rogério. Boa noite, irmão Elifaz. Vamos dar uma saudação aos irmãos que estão já na sala, o Célio, a Daniela, Edson Dresch, o Doriva. O Doriva, entrou o irmão Rogério Buzzi agora, e demais irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo, e os irmãos que vão assistir essa gravação também. Deus abençoe a todos vocês. Irmão Rogério, boa noite. Boa noite, Elifaz. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. É um prazer imenso, uma alegria imensa estar com os irmãos aqui reunidos para podermos estudar a palavra de Deus. E que Cristo Jesus venha a ser o nosso Senhor e nosso Mestre por excelência nessa noite, amém? Amém. Amém. Nós vamos fazer uma oração antes de darmos início ao estudo. O irmão ora, ele faz. Amém, irmão. Faremos sim. Faz uma oração? Amém. Amém. Vou me ajoelhar aqui. Sim. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, honrado e glorificado seja o teu santo nome e teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, em tua santa presença nós nos apresentamos e apresentamos, ó Pai, essas pessoas que estão assistindo esse Hangout e que também assistirão. Senhor, que esta mensagem possa tocar de tal forma em nossas vidas e na vida dessas pessoas, ao ponto, ó Pai, de podermos ser feitos, sermos vestidos pela justiça de Cristo Jesus. Que as coisas que vão ser faladas, que vão ser feitas e até mesmo pensadas neste momento, sejam somente para honrar e glorificar o teu santo nome. O que nós pedimos e suplicamos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Pai. É com o irmão, Rogério. Muito boa noite a todos os amados irmãos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai estejam com todos. Amém. Nós hoje temos na sala interna o irmão Elifaz, é um irmão que a gente já conhece há algum tempo, o Marcílio, que os irmãos também já conhecem bem, e temos aí na sala externa, pelo menos de forma direta, a irmã Elaine, o irmão Júnior, o irmão Edson, o irmão Doriva. O irmão Doriva é um irmão que a gente aprendeu a amar também, se não me falha a memória, ele está no Canadá, está participando com a gente aqui, tem sido um guerreiro valioso nessa luta aí. O irmão Edson e o irmão Célio. Provavelmente há com certeza mais pessoas participando, da irmã Elaine, né? Há com certeza mais pessoas, o irmão Celso entrou agora, mais pessoas participando via celular e de outras maneiras que não são registradas, como nós temos sempre percebido. Mas o importante mesmo, irmãos, é que nós acreditamos que nesse momento Deus está chamando pessoas específicas, pessoas que Ele conhece por razões que Ele o sabe, pessoas que realmente vêm com um desejo muito grande de servir ao Senhor e não servir a igrejas, não servir a instituições e não servir a pastores. Nós então sabemos que virão aqueles que têm que vir, né? Jesus prometeu, Ele garantiu que as ovelhas dele ouvem a sua voz, né? Então nós não temos nos dias de hoje que nos preocupar com quantidade. Deus está realmente buscando pessoas que tenham um desejo profundo de adorá-lo em espírito e em verdade, e esse é o grande diferencial. Com 12 discípulos, Cristo, na época, praticamente fez o evangelho chegar a todo aquele mundo então conhecido, no Pentecostes e tudo mais. Nós sabemos que não será diferente. Deus só precisa de pessoas que realmente se comprometam em buscar e pregar a verdade presente ao mundo. Hoje, nós entramos na segunda parte da carta a Sardes. Nós estudamos a primeira parte, vamos fazer um pequeno resumo bem rápido desta primeira parte, e depois entramos diretamente na segunda parte, finalizando então na noite de hoje o estudo da carta a Sardes. Nunca é demais lembrar, meus amados irmãos, que existem alguns conceitos que devem ser estabelecidos sempre que se estuda a palavra de Deus. Esses conceitos, irmãos, eles nos norteiam não como lições na Bíblia, mas de fato como parâmetros para o estudo dela. Ou seja, são coisas que nós podemos aplicar sempre que estudarmos determinados assuntos. Por exemplo, né, todas as cartas, elas têm um primeiro cumprimento na época de João. João escreve por volta do ano 96 o livro de Apocalipse. Naquele então,
cada uma das igrejas representava uma condição em que estavam essas igrejas da Ásia. Estas igrejas da Ásia, obviamente que não são hoje igrejas que estão na Ásia, elas representam também uma forma de ser, conforme vemos no próprio livro de Coríntios. No livro de Coríntios, tá? Por isso digo, nunca é demais lembrar esses detalhes. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 19, mostra que as igrejas da Ásia, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, vamos ler para os irmãos, para que os irmãos possam entender também como isso se aplica nos dias de hoje, né, e como a história de Deus se repete de forma belíssima. 16, versículo 19, leio, diz o seguinte: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. As igrejas da Ásia eram todas igrejas que estavam nas casas, ou seja, mostrando que as cartas às igrejas são, em primeira instância, destinadas às igrejas nas casas, ou seja, não é especificamente uma carta às instituições. Claro que deve atingir as instituições, mas em primeiro lugar vai atingir todas as igrejas que estão nas casas, ou seja, né? Em cada uma das casas nossas está representada uma igreja. Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu me farei presente. E, obviamente, também aqueles que hoje procuram adorar a Deus independente de uma instituição religiosa. E é um fato que nos dias de hoje, até para aqueles que quiserem, por favor, entrem depois na nossa página do Face e leiam uma matéria que está ali falando exatamente sobre o problema das instituições no dia de hoje. Para que os irmãos tenham uma ideia, o Papa recentemente se reuniu com os valdenses e com os metodistas. Isso tem passado despercebido para a maioria das igrejas, para a maioria das instituições, para a maioria dos chamados cristãos. Irmãos, mas é um marco, e assim, é um marco fantástico nos dias de hoje, porque para aqueles que não sabem, os valdenses foram um povo, irmãos, foi o primeiro povo que traduziu a Bíblia na sua língua, né, na sua língua própria, e foi um povo que foi o objeto especial de ataque do papado. Os valdenses foram possivelmente como povo, não como pessoas, mas como povo, os que mais sofreram nas mãos do papado. O papado, de fato, tentou extirpar completamente os valdenses. E é exatamente neste cenário que os valdenses hoje se voltam ao Papa, e uma só pergunta deve ser feita: melhorou o Papa? A Igreja Católica se arrependeu e agora resolveu aceitar essas pessoas? Ou a apostasia atingiu finalmente um povo que foi erguido pelos princípios bíblicos e se manteve firme? Muitos, inclusive valdenses, selando essa firmeza este princípio, né, de estar de fato ao lado da verdade presente com o seu próprio sangue. Então é um marco ver que hoje os líderes valdenses estão realmente se inclinando a Roma, dando um toque hoje todo especial ao ecumenismo, que é essa junção de igrejas, e vai culminar numa coisa só, né? Não vamos nos estender aqui, apenas peço aos irmãos que, por favor, leiam a matéria que está ali, tá? No Facebook, né, A Verdade sobre o Fim, programa de televisão, né, os irmãos podem entrar depois e leiam e os irmãos vão ver do que estamos falando. Mas fato é que a igreja de Sardes, irmãos, a igreja de Sardes, ela tem um nome, como todas as igrejas, que denotam a sua, em primeiro lugar, a condição dela. Então, na época, João escreve as 7 igrejas, cada uma delas representando uma condição destas igrejas. Todas as igrejas, todas as pessoas estão inseridas em uma dessas condições. Depois, nós temos um período que é aplicado a cada uma dessas igrejas, começando por Éfeso e seguindo, ou seja, cada uma delas teve um período específico. E agora, chegando ao
fim do tempo do fim, nós encontramos de novo que estas cartas, elas atingem agora novamente o escopo de condição de cada uma delas. Então hoje, todas as igrejas, todas as pessoas, todas as igrejas que estão nas casas, vão certamente estar dentro de uma destas condições. Então, a lição, ela atinge, como falamos, as igrejas nas casas, atinge cada uma das pessoas como uma igreja particular e atinge exatamente no problema em que cada uma delas está. E cada um de nós pode verificar a nossa condição, né, se ela está com ênfase em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia, em Tiatira, em Éfeso, em Pérgamo, enfim. Nós vamos verificar que há lições preciosas para cada uma delas, não só verificando o tempo em que elas ocorreram, para estarmos situados nas lições que ela tem, e podermos aplicar também, né, ao futuro e ao presente, obviamente, né? Então, inicia-se com: e ao anjo da igreja que está em Sardes, e a igreja que está na condição de Sardes. Sardes quer dizer os que escapam ou os que ficam. Os que escapam, os que ficam, por quê? Os que ficam firmes ou os que escapam da apostasia reinante que vai ser mostrada, que é a condição da igreja que está em Sardes. Então, ao anjo da igreja que está na condição daqueles que escapam desta apostasia reinante, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, como já falamos, Jesus se identifica aqui como a solução do problema. Uma igreja que está em apostasia e que tem seu endereço primário àqueles que escapam dela, ele se apresenta em primeiro lugar como aquele que tem os 7 Espíritos. Em primeiro lugar, como aquele que sabe todas as coisas. Os 7 Espíritos são relacionados na palavra de Deus também como 7 olhos de Deus. Então, aquele que conhece tudo, aquele que conhece a apostasia, aquele que sabe todas as coisas, que sabe como retirá-la dessa situação, se apresenta exatamente com o remédio que ela necessita. Ela precisa do Espírito de Deus, ela precisa da sabedoria de Deus, ela precisa ver a condição em que está, ela precisa de fato de todo este elemento para poder não só ver a sua condição e poder também sair desta condição. Em segundo lugar, as 7 estrelas. As estrelas são os anjos das igrejas, conforme nós vemos em Apocalipse 1, versículo 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, obviamente, esta igreja na apostasia em que está, precisa, inclusive, do trabalho e do ministério dos anjos para poder protegê-las também, a mando divino, daquilo que vai ocorrer com ela. Né? Obviamente, uma igreja que está em apostasia, ela é objeto de ataque de Satanás. Quando uma igreja está em apostasia, esta apostasia doutrinária, uma vez que a palavra de Deus, uma vez que os mandamentos da lei de Deus são um muro de proteção a ela, muro de proteção contra o quê? Contra os ataques do inimigo, contra os ataques dos anjos caídos, contra os ataques dos demônios, obviamente. Tanto que vocês veem hoje centenas e milhares de igrejas que estão sendo alvos de ataque dos anjos caídos, e você vê milagre de tudo que é tipo, e você vê coisas absurdas que acontecem dentro delas, justamente por quê? Porque por não terem adotado esse muro de proteção, que são as leis de Deus e as doutrinas puras de Deus, os anjos têm acesso a elas. Por isso, obviamente, uma igreja em apostasia, quando você está no estado de apostasia, você precisa muito do ministério dos anjos de Deus para poder barrar o trabalho dos anjos caídos. Nós não podemos com esses anjos caídos. É preciso que os anjos de Deus nos protejam. É por isso que nós vemos, por exemplo, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás abalado. Por quê? Porque os anjos de Deus vão proteger, assim como protegeram também os servos e os filhos de Deus na época das pragas que caíram no Egito. Anjos fizeram a sua parte, anjos fazem a sua parte, e hoje, obviamente, Jesus se apresenta como aquele que é o comandante destes anjos, dessas estrelas. O 7 é número de plenitude, tanto para as igrejas, quanto para os Espíritos de Deus, quanto para, obviamente, né, as condições em que a igreja se apresenta, conforme falamos. E no mesmo versículo 1 é dito:
Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Nós vimos, irmãos, por exemplo, que esta corrupção que se apresenta na igreja, ela tem um motivo. O motivo está em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Uma igreja corrompida, uma igreja em apostasia, entra nesse estado de corrupção, obviamente, por um motivo, e é a palavra de Deus que tem que apresentar este motivo, né? O livro de Provérbios diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então esta igreja, completamente corrompida pelas falsas doutrinas, esta igreja numa situação, né, de apostasia reinante, como vamos ver, ela, agora Jesus está dizendo, eu sei as tuas obras, teu problema. E é o problema que nós encontramos no livro de Isaías, né? Isaías, capítulo 1, versículo 4. 7 mulheres dirão naquele tempo, nos vestiremos do que é nosso, comeremos do nosso próprio pão, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Ou seja, né? Veja que é exatamente o que vemos aqui. Então, a igreja tem nome de que vive, né? O único nome que pode fazer de uma igreja viva é exatamente a presença de Cristo no meio dela. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então é dito, eu sei as tuas obras. Teu problema é que você tem nome de cristão, esta igreja tem nome de cristã, né, que é o nome de quem vive, mas está morta. E Jesus disse, inclusive, né, daqueles que não tinham uma decisão favorável ao seu lado, né? Ele diz, deixai os mortos que enterrem os mortos. Como é que um morto pode enterrar outro morto? Obviamente, ele tem que ser morto espiritual. Estamos falando, então, de morte espiritual. E é um fato. As igrejas hoje estão exatamente nesta condição também que Isaías profetizou, que era exatamente isso. 7, número da plenitude, mulheres, igrejas. Então, as igrejas todas, as igrejas na sua plenitude, comerão do seu próprio pão. As igrejas de hoje ensinam as suas próprias doutrinas, comendo do seu próprio pão e não do pão da vida, não o pão da Bíblia, né? Se vestem com vestiduras delas próprias, se vestem com a sua própria justiça. Eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, atribuindo a salvação à sua condição de justiça própria. E finalmente, obviamente, né, como diz, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Elas simplesmente usam o nome de cristão. Essa é a condição, obviamente, da igreja de Sardes, que não é uma condição nada agradável. Porém, o nome da verdadeira igreja, embora na condição de Sardes, é os que escapam. Então, certamente existem aqueles que não estão nesta condição, ou aqueles que, de fato, né, são os que escapam. Este apelo nós também encontramos no próprio livro de Apocalipse. Sai dela, povo meu. Os que escapam são os que também atendem a este chamado. Sai dela, povo meu. O irmão Marcílio colocou o texto aí. Vejam que o texto é bastante claro e é exatamente o que acontece hoje. Os irmãos podem ver, as igrejas hoje estão exatamente nesta condição, irmãos. E tenham em mente uma coisa, são 7. Não adianta dizer que alguma igreja escapou. Tão certo como no livro de Apocalipse, as 7 igrejas representam todas as igrejas, porque Jesus não deixaria nenhuma igreja fora. Por isso, as 7 igrejas, né? Quando você encontra aqui no livro de Apocalipse, repito, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, nenhuma delas ficou fora, irmãos. Tampouco no livro de Isaías, alguma delas ficou fora. Então, tenham isso em mente, irmãos, que a condição das igrejas institucionais hoje é essa, sem sombra de dúvida, comendo do seu próprio pão, ensinando suas próprias doutrinas, e ai daquele que vai contra as doutrinas que ela ensina, é excluído, é retirado, não faz parte mais do seio, né? E, obviamente, nós vamos encontrar a justiça própria sendo colocada, exatamente como vimos também aquele fariseu que dizia, Senhor, né, eu te agradeço, eu te louvo, porque eu não sou como esse pecador, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, ou seja, né,
a justiça de Cristo tem sido retirada das igrejas e tem dado lugar à justiça babilônica. Por quê? Porque a influência católica, que é a justificação pelas obras, tem atingido em cheio as igrejas que têm hoje se aproximado de Roma e, obviamente, têm se alimentado do vinho de Babilônia, fazendo com que, obviamente, essas próprias, este próprio pão, nada mais seja do que o pão que foi influenciado, obviamente, pelas doutrinas babilônicas. Então, eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vive, e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, a mensagem, claro, irmãos, ela é simples. Você imagine um quartel-general sendo invadido por uma série de inimigos. Tudo que se pede é que o vigia fique atento, porque a igreja de Sardes, repetimos, em apostasia, recebendo uma carga violenta de influências doutrinárias externas do inimigo, é preciso que ela seja vigilante. Irmãos, existe uma parábola que ela tem sido aplicada não de forma equivocada, mas de forma imperfeita, que é a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo tem sido sempre aplicada de uma forma unilateral, dizendo o seguinte: o joio são os ímpios e o trigo são o povo de Deus. Porém, se você prestar atenção nessa parábola e permitir que Deus te dê uma outra interpretação para ela, você vai ver que pouco antes Jesus diz que o trigo é a boa semente que foi lançada no seu campo. Veja que inicia dizendo, boa semente lançada no seu campo. O campo de Cristo, irmãos, não é o mundo. O campo de Cristo é a igreja em primeiro lugar. Por quê? Porque o mundo, irmãos, ele, embora pertença a Cristo, não é exatamente o campo dele onde ele joga a boa semente. A boa semente é jogada no meio e no seio da igreja de Deus. Esta igreja é que deve agora relançar esta semente ao mundo. Então, a boa semente são as doutrinas de Cristo. Esta é a boa semente. O que ocorreu, porém, infelizmente, é que o texto diz: dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, dormindo, não vigiando os líderes, não vigiando o ministro, não vigiando o ancião. E lembrem-se, irmãos, que a mensagem começa ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, ou seja, ao ministro, ao mensageiro, ao pastor, e estes dormiram, E como estes dormiram, que eram os líderes, o inimigo lançou falsas doutrinas no meio, o joio. Essa interpretação é bíblica e não pode ser perdida de vista, e tem sido perdida de vista. Então, se vigilante, fique acordado, fique desperto, porque o inimigo jogou todo este joio no meio, e jogando este joio no meio do trigo, obviamente, que são as falsas doutrinas, começa a matar a igreja, começa a, obviamente, fazer com que a igreja agora passe a ter problemas seríssimos naquilo que conhecemos hoje também como o vinho de Babilônia, que tem um objetivo só: matar espiritualmente a igreja. Se é um fato, e acreditamos que é um fato, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o erro, o engano vai escravizar o povo de Deus, e o objetivo do inimigo é um só, com as suas falsas doutrinas: levar simplesmente as pessoas à destruição e à morte. Por isso também Jesus disse que nós não devemos temer aqueles que podem fazer dano ao corpo, mas sim temer aqueles que podem lançar a alma no inferno. E isso só os líderes espirituais que fazem ao apresentar o vinho de Babilônia, ao apresentar falsas doutrinas que, obviamente, têm um objetivo só: fazer com que, obviamente, os irmãos percam aquilo que Deus tem proposto a eles através da verdade. Então, versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o,
e arrepende-te. Irmãos, vejam que interessante isso, como deixa claro que o problema é a apostasia. A Igreja Católica Apostólica Romana, irmãos, ela nunca será uma igreja apóstata. Lembrem-se disso. Ela nunca será uma igreja apóstata. Por quê? Porque ela nunca foi uma igreja que serviu a Cristo. Desde o princípio, o catolicismo sempre foi, né, uma igreja pagã, uma igreja, entre aspas, institucionalizada, que sempre serviu a Roma. Por isso o nome, Igreja Católica Apostólica Romana. Roma nunca foi cristã e nunca será, irmãos. Isso é um fato. O Papa nunca foi um sacerdote de Deus. Desde o primeiro Papa até o último Papa que nós tivemos na história, ele será sempre um sacerdote pagão. Será sempre a Igreja Católica aquilo que ela, desde o princípio, se propôs a fazer. Tirar o sacerdócio de Cristo e colocar o sacerdócio humano no seu lugar. Por isto, ela não entra aqui, irmãos. Veja que diz, sei as tuas obras que tem nome de que vive e estás morto. Então, a Igreja Católica não é uma igreja apóstata. Ela nasceu Babilônia e vai morrer Babilônia. Porém, aqui é dito, lembra-te, pois, do que tens recebido. A Igreja Católica, novamente, nunca recebeu a palavra de Deus. Ela nunca guardou as coisas de Deus. O texto, então, vem para uma igreja que já teve luz, lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Por quê? Lembra-te, porque tens esquecido. Do que tens recebido, porque recebeu. E ouviu. E o que tens ouvido, ouviu. E guarde, porque tens perdido. E arrepende-te. Arrepende-te por quê? Porque recebendo, não se lembra, né? Não tem ouvido como deveria ter ouvido, embora tivesse, como disse Jesus, né? Para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Por quê? Não ouviram de bom grado, né? Então ele vem mostrando que essa igreja recebeu, que ela tinha, mas ela abandonou. Por isso diz, se não vigiares, ou seja, se você não prestar atenção naquilo que recebeu, se não for buscar, se não for prestar atenção, se não for estudar, vigiando, prestando atenção no que está acontecendo na igreja, no que está acontecendo na tua vida como cristão, virei sobre ti. Vejam isso, irmãos. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Irmãos, isso é uma coisa impressionante. Hoje, quando você fala para as pessoas da vinda de Cristo e tenta mostrar as profecias, milhares de cristãos imediatamente apresentam isso. Não, o dia e a hora ninguém sabe. Não, o dia e a hora ninguém sabe. É exatamente contra isso que esta profecia também veio. Irmãos, no livro de Mateus, capítulo 25, 1 a 6, Mateus 25, 1 a 6, os irmãos certamente já passaram por essa profecia, mas vamos ver que é exatamente o que está acontecendo e o que aconteceu logo após o sermão profético do Senhor Jesus, que era, a profecia vem para, não havendo profecia o povo se corrompe, obviamente, então que quando há profecia o povo não se corrompe, foi exatamente depois de apresentar a profecia esta igreja da época ter rejeitado, a igreja de Jerusalém, que era a igreja escolhida por Deus, rejeita isso. Vejam então o que acontece. 25, 1 a 6, de forma bem rápida. Então, esse então mostra que logo depois dos sinais que Jesus dá em Mateus 24, depois das profecias, depois de todos os sinais que foram dados, então, ou seja, só então, na época em que vivemos hoje, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A mensagem apresentada é: vem o noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, dormiram todas. Tosquenejaram, diz algumas versões, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. Veja que falamos aqui, né, vigia. Por quê? Porque a igreja dormiu. E enquanto ela dormiu, o inimigo
colocou todas as suas falsas doutrinas no meio dela e ela não percebeu. Né? Então, o que aconteceu foi exatamente isso. Tinha a Bíblia? Tinha, mas não tinha azeite. Então, o que acontece? Tendo a Bíblia, mas não tendo azeite, veja que elas dizem, o texto diz que elas, tomando as suas lâmpadas, o problema não foi a lâmpada, porque elas tinham a Bíblia. As igrejas hoje têm a Bíblia. O problema não é a falta de Bíblia, como foi na igreja anterior que se queimavam todas as Bíblias. Tem a Bíblia, mas não entende o que a Bíblia está dizendo, porque lhe falta o azeite. E é exatamente isso. As igrejas hoje, veja que elas usam o nome de Cristo, elas têm a Bíblia aberta, mas não entendem. É um problema tão grave como quando se queimavam as Bíblias. Porque quando não tinha a Bíblia e a igreja católica queimava, as pessoas não tinham como obviamente, ler. Agora, elas têm, só que elas têm permitido que Satanás interprete a Bíblia para elas, obviamente, através do vinho de Babilônia. Então, estão ali, dormiram, por terem dormido, por não ter buscado constantemente a luz que vem do Espírito de Deus, obviamente, elas têm recebido, com a Bíblia aberta, irmãos, uma interpretação completamente equivocada das Escrituras, e o que se ouve nas igrejas hoje é exatamente o que se ouve na Igreja Católica, né? Você tem ali a liturgia, nesta liturgia é lida um pequeno pedaço da Bíblia, muito pequeno, e o povo em uníssono, palavra do Senhor, graças a Deus. Ninguém entendeu absolutamente nada daquilo, não foi explicado absolutamente nada, e quem sabe até o padre ou o pastor deu uma interpretação, como sempre fazem, toda equivocada, e depois, palavra do Senhor, e o povo todo como gado, graças a Deus. Ou seja, absolutamente dormindo sem ter entendimento daquilo que Deus gostaria. Então, a mensagem é: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Claro, por quê? Porque a mensagem é: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, mas a igreja estava dormindo. E alguns, né, despertam, mas mesmo estes que despertam, prestem atenção que mesmo os que despertam, só despertaram porque alguém disse, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E irmãos, este aí vem o esposo é dado por pessoas. É este personagem que deve ser detectado nesta parábola, que foi perdido de vista também. Ou seja, a igreja dorme, mas nós não podemos dormir. Nós temos que estar despertos, e nós só saberemos que estamos despertos se a nossa mensagem hoje é uma mensagem profética da verdade presente, que independente do que se prega, tem um clamor embutido em toda a pregação. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Cristo está vindo. Não importa o que você acha, ele está vindo. E os sinais demonstram isso. Mas aí o que acontece, né? Acontece o que está relatado em Marcos, capítulo 13, 32 e 36 e 33. Marcos, capítulo 13, 32 e 33, vamos ler o que diz, e aí a gente vai entendendo todo esse problema, né? Por que isso acontece? Diz, prestem bem atenção nisso, irmãos. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, daquele dia e hora ninguém sabe. Prestem atenção nisso que Jesus disse. Ninguém sabe. Tempo presente. No tempo que Cristo está ali, ele diz: ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis. Tempo presente de novo. Não diz, vocês não vão saber. Tanto Cristo quanto a mensagem para os discípulos é tempo presente. Não sabe hoje e vocês também não sabem. Versículo 34. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa. Prestem atenção. É como se um homem partindo para fora da terra. Cristo está mostrando que ele vai partir fora da terra em algum momento. Deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, veja o que ele está dizendo,
e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. O porteiro é aquele que disse, eis o noivo, porque o porteiro estava vigiando. Pouquíssimos, certo? Porteiro. 35. Vigiai, pois, prestem atenção, porque vocês não sabeis, presente de novo, quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galos pela manhã. Vigiais, versículo 36, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Vigiem. 37, as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Ou seja, vocês não sabem, mas vigiem. Por quê? Porque vai acontecer algo enquanto vocês estiverem vigiando, e isto é importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, irmãos. E agora a gente entende por que era necessário vigiar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Vejam o que diz ali, irmãos. Como não há desculpa para nós. Olha só. Mas, irmãos, 5, 1 a 4, vamos ler. Acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Tessalonicenses, Jesus já subiu, já foi. Prestem atenção nisso. Ele já foi agora, irmãos. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Para quem que ele vem como ladrão de noite? Prestem atenção. Pois que, quando disserem, quem vai dizer isso? Os ímpios, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Para os ímpios ele vem como ladrão de noite, irmãos. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Quem? Os ímpios. Versículo 4, agora é para nós, irmãos. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Irmãos, nós, irmãos, não estamos mais em trevas. Jesus já subiu. Ele não sabia, mas ele subiu. Deus, o Pai, entregou a ele. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Jesus hoje já sabe o dia que ele vem, porque ele recebeu isso do Pai após ter ido. Está relatado no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 10 de Apocalipse. Por isso ele diz claramente, vocês, irmãos, não estão em trevas, porque aquele dia não pode surpreender vocês como um ladrão. Versículo 5, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, irmãos, a questão é que os filhos de Deus não estão em trevas. Como eles poderão dizer eis o novo se eles estiverem dormindo, se eles estiverem em trevas, se eles não sabem? A esse dia não pode surpreender como um ladrão. Ah, mas espera aí, então o dia vai ser sabido? Irmãos, o dia nós ainda não sabemos. Mas este dia não pode surpreender o povo de Deus que está vigiando, que está vendo os sinais. Irmãos, as incursões papais, a apostasia da igreja, tudo isso foi predito. Então nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós podemos não saber o dia exato, mas os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão muito claras por onde você olhar. Certo? É disso que estamos falando. É por isso que a mensagem a Sardes, voltando ao Apocalipse 3, diz de forma clara, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Só virei sobre ti como um ladrão se você não vigiar. E por que ele está dizendo isso, irmão? Porque este tempo de Sardes, que é o tempo também pouco antes de 1844, é o tempo que Cristo está se preparando para entrar num local específico, e quem não está vigiando não vai perceber isso, irmão. Lembrem-se, irmãos, que a próxima igreja depois de Sardes é a igreja de Filadélfia, que se apresenta como uma porta aberta. Uma porta está para ser aberta,
Cristo vai entrar por esta porta e quem não estiver vigiando não vai perceber que ele entrou nessa porta. Prestem muita atenção nisso, amados irmãos e irmãs, e os irmãos vão ver que é assim. As igrejas não perceberam que Filadélfia, finalmente, está sendo levantada sobre uma porta aberta, e Filadélfia vem logo depois de Sardes. Cristo já havia advertido que ele viria, que ele entraria numa porta, e que se nós não estivéssemos vigiando, nós não perceberíamos. Por isso ele também diz, eu sou a porta. É exatamente num tempo em que o papado tem se apresentado como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Vamos seguir, irmãos. Diz, versículo 4, mas também tem em Sardes, também tem, e aqui vai apresentar os que escapam, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Ponto número 1. Irmãos, lembrem-se do seguinte, todas as falsas doutrinas vêm de Babilônia. Por isso a palavra de Deus diz, todos os pecados de Babilônia serão patenteados. Então as igrejas, de um modo geral, elas têm se aproximado, como vimos agora, os valdenses, os metodistas, os batistas, os adventistas. Todas essas igrejas institucionais têm se aproximado de Roma, têm bebido do vinho dela, e o que está acontecendo? Exatamente a doutrina católica da justificação, que é a doutrina apresentada em Romanos, por isso, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 7, da carta aos Romanos, diz, quanto a mim estou preparado para vos apresentar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Estar em Roma é exatamente como essas cartas. Não é morar na cidade de Roma, irmãos. Estar em Roma é estar na condição romana de justificação. Ou seja, a vós que estáis em Roma. Vejam que a carta toda aos romanos, repetimos, é uma carta endereçada a todos que têm a visão de justificação pela fé romana. Todos aqueles que acreditam na justificação pelas obras. Embora falem de fé, de fato sua crença é romana. E as igrejas estão assim. Irmãos, tente chegar para um romano e diga a ele que ele precisa aceitar a Cristo como Salvador dele. O que ele vai dizer? Ele vai dizer uma coisa de forma bastante simples. Eu não mato, eu não roubo, eu sou bom, eu não faço mal para ninguém. Ou seja, ele sempre apresenta uma justificativa própria baseada nas obras. Quando a verdadeira justificação tem base na fé em Cristo Jesus. Então, quando nós, por exemplo, vemos hoje que as igrejas estão nessa condição, o irmão Wagner Hepp coloca os adventistas, sim, irmão, 7 é 7, 7 é plenitude. Não adianta querer retirar uma igreja dali, porque não cabe. Não existe, não adianta. Vejam, o católico vai dizer, não, a igreja católica não, a igreja católica de jeito nenhum. O luterano vai dizer, não, a igreja luterana não. E cada um defende a sua placa. Mas é um fato que a palavra de Deus não diz 6, não diz 6,5, não diz 6,9, diz 7. Todos estão em apostasia, irmãos. Isso não quer dizer, por exemplo, que a igreja adventista não recebeu da parte de Deus um chamado especial para pregar o evangelho ao mundo. Isso é um fato, como nós vamos ver, inclusive, na próxima carta que é Filadélfia. Agora, tão certo como Deus chamou a igreja do passado, dos judeus, para ser o seu povo especial, e lembrem-se, Deus não chamou uma igreja, Deus chamou um povo, assim como chamou também no passado, um povo de novo, tirando da igreja dos metodistas, tirando dos batistas, tirando de várias igrejas um povo, para que fosse perfeito em suas mãos. Também este povo se organiza, cria uma instituição e começam os problemas. Imediatamente começam os problemas e aí o que ocorre? Aquela que passa a ser uma igreja pura num determinado momento, entra também em apostasia, como vamos ver futuramente, de forma assim, bastante clara pela palavra de Deus. Mas, por enquanto, fiquemos nisso. Versículo 4,
Também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Pessoas que têm uma visão praticamente correta da justificação pela fé, não aceitam a justificação católica, não aceitam a justiça própria, se vestem com a veste de Cristo. Por isso ele diz, comigo andarão de branco porque são dignas disso. Lembrem-se que nós, inclusive, vimos ali, né, o livro de Isaías. O livro de Isaías diz, 7 mulheres dirão, nos vestiremos do que é nosso. E esse é o grande problema. E Cristo agora diz, aqueles que não contaminaram suas vestes, não contaminaram com o que suas vestes? Com o vinho de Babilônia, obviamente. É o vinho de Babilônia que contamina, e neste caso especificamente, como a contaminação é em relação às vestes, está falando em primeira etapa da justificação, né? Que é o primeiro passo, que é o ABC do Evangelho. Quem não compreende a justificação pela fé, obviamente, tem um fundamento errado e vai cair em vários aspectos. E aí ele diz, aqueles que não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porque são dignas disso. No livro de Daniel, no capítulo 10, nós vemos como foi feito este preparo já por Deus. Daniel, capítulo 10, no versículo 5... é dito, levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho. Este homem de Daniel 10 é o mesmo homem, Cristo Jesus, vestido de linho branco e os seus lombos cingidos com ouro fino de faz. Se nós estudarmos o livro de Daniel no capítulo 10, nós vamos ver que aqui Cristo se apresenta como estando vestido de linho. Por quê? O livro de Sardes está apresentando algo que vai acontecer, ou seja, se você aceitar a mensagem que eu te dou aqui em Sardes, se você for vigiar, você vai ver o que está acontecendo na tua igreja, você vai ver o que está acontecendo no mundo, vai sair desse estado de apostasia e vai aí receber a minha justiça. Obviamente, enquanto você se veste com a tua justiça, Cristo não pode oferecer as vestiduras brancas dele. É como aquele homem que entrou para as bodas e não quis usar as vestes que lhe foram oferecidas. As vestes de Cristo são oferecidas de forma gratuita, mas é neste tempo que é o tempo da igreja de Sardes e que é o tempo de Daniel 10, em que Cristo está para se vestir de linho, porque neste momento ele ainda está vestido com as vestes. Irmãos, ele está ainda vestido neste tempo. No tempo que eu estou falando de João, em que ele escreve, no tempo que estou falando, no tempo do período de Sardes, que é pouco antes de 1844, ele ainda não está vestido de linho, por isso ele está dizendo, né, que se vocês não se contaminarem, vão andar de branco. Futuro, ó, comigo andarão de branco. Por quê? Porque vai oferecer isso. E note que ele vai repetir isso, ó, daí. Né? O que vencer? Vencer o quê? Vencer esta apostasia. O que vencer a sua justiça própria. O que realmente vigiar. Será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, peraí. Ao que vencer, repetimos, o que aceitar esta mensagem, porque ao aceitar esta mensagem, ao aceitar que está doente, ao aceitar que está em apostasia, imediatamente você já começa a receber o grande médico que é Cristo Jesus, que se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, porque Cristo não está mostrando essa condição da igreja para mantê-la desse jeito, ele está mostrando a condição imediatamente para que você dizendo, Senhor, eu entendo e eu aceito, de fato, este é o problema das igrejas e este é o meu problema, imediatamente ele já começa a ministrar o remédio para você. Por isso ele diz, o que vencer será vestido de vestes brancas, eu o cobrirei com a minha justiça, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus santos anjos. Por quê? Porque a igreja de Sardes também está antevendo um período de juízo que vai iniciar daqui a pouco, e Cristo já está garantindo, antes que esse juízo se inicie, e vai se iniciar na carta a Filadélfia, que antes que isto se inicie, imediatamente ele já se compromete a confessar você diante do Pai e diante dos anjos dele.
obviamente, os anjos dele estarão, né, também presentes nesse acontecimento, como nós vamos ver lá em Apocalipse 10, mais à frente, né? E, enfim, aí vem o encerramento desta carta. Quem tem ouvidos, ouça. Por isso falamos, eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vive e estás morto. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Obviamente. Por quê? Né? O final será, a mensagem inicial é ao anjo da igreja que está em Sardes, ao ministro, ao pastor, ao pregador, diz, ou seja, eles deveriam pregar essa mensagem. Mas Cristo, que conhece todas as coisas, finaliza como quem diz, olha, ainda que eles não preguem, ainda que eles não levem essa mensagem, ainda você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, hoje, quem vos fala é um servo de Deus. É um homem, pecador como qualquer outro. Mas Deus está garantindo que quem está falando isso, na verdade, é o Espírito de Deus. E as pessoas que ouvem, que estão ouvindo agora, que ouvirão um dia, elas poderão agora fazer a sua escolha. Se acreditam que esta é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus com o seu poder atuando no coração, nos ouvidos e na mente dos que escutam, para que possam dizer de fato isto é a verdade, ou se preferem dizer que isto é a palavra de um homem e que não tem valor. É uma escolha que cada um faz, mas não muda um fato. Jesus está dizendo, você tem ouvidos? Ouça o que não o mensageiro, não o pecador, mas o que o Espírito está te dizendo. E é um fato, repito, que se neste momento, você ouvindo tudo isto que está ouvindo, né, imaginar pura e simplesmente que pode rejeitar, porque o meu pastor disse que não é assim, porque a minha igreja não ensina isso, não importa, não há desculpas. O Espírito está trabalhando no teu coração, convencendo-te da justiça, do pecado e do juízo. Está te convencendo neste momento que essas palavras são verdadeiras e que não são de homem, que elas são puramente inspiradas pelo Espírito de Deus e que elas vêm da palavra de Deus e não como uma interpretação qualquer, mas sim aquilo que é a verdade. Então, a mensagem final é simples, direta e muito clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta é a nossa oração. Que você, meu amado irmão e minha amada irmã, que está ouvindo esta mensagem, de fato ouça. Guarde no teu coração. Sê vigilante. Confirma o restante que estava para morrer. Esta chama no teu coração que está se apagando pela apostasia, que está se apagando pelas doutrinas erradas. Sê vigilante, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido hoje, inclusive, e ouvido hoje, inclusive, e guarda no teu coração e arrepende-te. Se não vigiares, e apenas se não vigiares, é que virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Irmão Marcílio, creio que aqui encerramos esta carta a Sardes. Espero em Deus que a mensagem tenha ficado clara aos amados irmãos e irmãs, e passo a palavra então ao irmão. Amém, irmão. Claríssimo. É um prazer enorme mais uma vez estar com o irmão na sala, na companhia do irmão Elifaz também. Tremendo estudo. Eu acho que todos os irmãos aí que estão nos ouvindo nesse momento aí conseguiram realmente compreender tudo que o Senhor tem nos mostrado. E nós observamos que a gente está sempre com essa quantidade de pessoas aí diretas, aí, 16, 17, 18, 16, 17, 18. Não precisa ser 100, nem muito mais que isso, mas eu fico contente só de saber que os irmãos estão sempre aqui, firmes e fortes, ouvindo a palavra aí. Eu vou conceder a palavra ao irmão Elifaz, que ele faça as suas considerações finais aí, para a gente poder encerrar o estudo, o irmão fazer uma oração. Irmão, é com o irmão ele faz. Amém, irmão. Amém. Como eu costumo dizer, né, às vezes nós olhamos para
para a Bíblia, nós olhamos para o que Deus, as maravilhas que Deus já concedeu na nossa vida, né? E nós olhamos e falamos, rapaz, somos muito, muito privilegiados, né? E daí é quando Deus nos acorda mais um dia e Ele fala, filho, se prepara que ainda tenho mais um pouquinho para te ensinar aqui, né? E eu digo para vocês que hoje, nessa noite, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, creio que não só eu, mas todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento, que estarão nos acompanhando, poderão ver um pouquinho mais da grandiosa misericórdia de Deus, né? A questão de Sardes, a questão desse verso que me chama muita atenção, de Apocalipse 3, verso 3, eu digo a vocês que o que mais me chama a atenção, como o irmão Rogério bem enfatizou aí, na questão de vigiar, nunca, em qualquer momento, o povo de Deus, quer seja desde Jesus aos discípulos, o apóstolo Paulo, em momento algum, quando eles foram presos, quando eles foram levados à morte, eles sequer foram pegos de surpresa, porque eles esperavam, e mais do que esperavam, né? Eles estavam ali preparados para aquele dia, para aquele momento. Eu queria só citar aqui alguns versos rapidamente, somente para nós encerrarmos, que um é de Atos 5:32, né? Onde está escrito, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Essa questão de sermos obedientes a Deus para recebermos o Espírito Santo, ela é muito necessária em nossa vida. Afinal de contas, como foi citado em Apocalipse capítulo 3, essas poucas pessoas estarão vestidas de vestiduras brancas. E em Apocalipse 22:14, nós sabemos que para nós estarmos dentro daquelas portas para dentro do céu, é necessário que a gente lave as nossas vestiduras. Em Apocalipse 22:14, nos explica claramente que pelas nossas vestes brancas, no sangue do Cordeiro, nada mais é do que simplesmente estamos guardando, estamos fiéis aos mandamentos de Deus, né? E já aqui gostaria, para finalizar, de Lucas, ler um verso que está em Lucas capítulo 12, versículo 36, que diz o seguinte: se vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ou seja, estão esperando, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Esta passagem, ela chama bastante atenção, digo aos irmãos, pela a ênfase que Jesus fez questão de dar do logo. Nós estamos nessa série de Apocalipse, mais à frente nós vamos estar estudando um pouquinho sobre Laodiceia, e nós vimos que em Apocalipse capítulo 3, Jesus não somente bate na porta, mas ele grita, porque diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, além de bater, ele também grita, e ainda assim o sono é muito pesado, ao ponto de não acordarmos. Que nessa noite, o que eu poderia deixar para os irmãos, como consideração final, seria que, assim como foi muito bem enfatizado no estudo de hoje, que nós não venhamos a dormir, muito pelo contrário, venhamos a vigiar, e quando o mundo estiver no momento de trevas total, no momento onde todos estarão dormindo, onde todos estarão numa inércia espiritual, que nós, como povo de Deus, estejamos totalmente pelo contrário, que nós estejamos como aquele arauto que dizia, aí vem o noivo. E assim encerro e agradeço a participação nessa noite. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração, irmão? Ora, irmão Rogério. Claro, será um prazer. Amém. Vamos orar então. Aqueles que se sentem melhor ficando de joelhos, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem apenas inclinar a sua fronte, por favor, façam. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer imensamente ao Senhor pelo privilégio de todas as pessoas que ouviram a Tua palavra nesta noite, todos aqueles que um dia ainda ouvirão, que o Senhor possa, Pai, como um dia o Senhor, pelo Teu poder, escreveu na rocha, Senhor, a Tua lei, que o Senhor também escreva na rocha dos corações nossos e de todos aqueles que um dia entrarão em contato com a Tua palavra, Amém. possa o Senhor gravar no coração, na rocha de cada um de nós as Tuas palavras, para que elas nos acompanhem, para que nós de fato ouçamos como devemos ouvir, para que vejamos como devemos ver,
e, acima de tudo, para que nós nunca nos esqueçamos dela. O Senhor prometeu, Pai, que o Senhor escreveria as tuas leis nos nossos corações. Pai, até onde um ser humano pode abrir o seu coração, uma vez que nós sabemos que enganoso é o coração do homem, Pai. Mas nós abrimos o nosso coração e abrimos a porta do nosso coração para que teu Filho entre e para que o Senhor possa também, Pai, escrever a tua lei nele. Nosso desejo, Pai, é te servir e creio, Senhor, que posso fazer desta oração a oração de todos que aqui estão comigo. Pai, vê do alto do teu trono que todas essas pessoas são o fruto do teu amor. São o fruto do sacrifício que o Senhor fez ao dar o único Filho teu, Senhor, por cada um de nós. São o fruto daquele sangue derramado na cruz do Calvário. E, Senhor, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Que a cada dia, Senhor, cada um de nós possa fazer a mesma oração que um dia fez João Batista, teu servo. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que teu Filho cresça e nós diminuamos. É necessário que teu Filho seja exaltado a cada dia e nós diminuamos. É necessário que o mundo veja, Senhor, que teu Filho morreu de braços abertos, Senhor, como um convite eterno daquele que disse um dia: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Muito obrigado por este privilégio, Pai, e que se tivermos que estar vivos quando o teu Filho vier, ou se tivermos que descansar quando o teu Filho vier, tudo seja feito para a honra e glória de teu nome. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, boa noite. Boa noite, irmão Elifaz. Boa noite. Boa noite, irmão Rogério. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 21h30 ou às 22 horas, dependendo do tempo nosso aí. O irmão Rogério está chegando na sala. Irmão Elifaz, faça um convite que na quarta você esteja conosco mais uma vez. Amém. É um prazer enorme estar aqui com o irmão. Qualquer outro irmão que deseje entrar na sala também é só entrar em contato com a gente pelo de frente ou pela Facebook do Rogério, A Verdade sobre o Fim. E até quarta-feira que vem. Deus abençoe a todos imensamente e até lá. Irmão Marcílio, se me permite só um último recado. Amados Fique à irmãos, vontade, irmão. por favor, irmãos, não deixem de fazer comentários, porque as pessoas entram às vezes e quando elas veem comentários positivos, elas acabam se animando a ouvir a mensagem, tá bem? Então, coloquem seus comentários ali, a maneira dos irmãos também ajudarem, né, para que outras pessoas se animem a acessar esses estudos, tá? Ok. Lembre, os comentários têm que ser abaixo do vídeo, né? Esses nas laterais eles não vão aparecer, tá bem? Ok, pode colocar o positivo lá também, que vai estar sempre subindo no sistema compartilhado aí de contato entre os irmãos que estão todos adicionados aí. Ok, bem lembrado, Rogério. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus, até quarta. Amém.